Saudações. Aqui eu vou explicar como que a gente vai preencher esses apontamentos segundo aí o que a direção da empresa está solicitando. Nessa primeira aba aqui, ó, se tratando de produção e produtividade, aqui preenche o período, tipo, pode ser, por exemplo, do dia A ao dia B, tipo, do dia 1º ao dia 15. E aí aqui na frente coloca toda a programação que foi feita, em se tratando de produção. Aqui toda a programação que foi de fato executada. A quantidade de horas extras. Lembrando aqui o seguinte, se eu tenho 10 colaboradores, eu fiz 2 horas em 5 dias, então foi 10 horas vezes 10 colaboradores, e aqui eu coloco o total. O número de faltas, por exemplo, naquele período, geralmente aqui a gente vai trabalhar quinzenal. Em 15 dias, qual foi o número de faltas que eu tive? Sei lá, 15, 10, 20, ou seja, vai ser colocado aqui o número de falta que teve no período que você estipulou aqui. Lembrando que esse período aqui a gente vai trabalhar a princípio com 15 dias, de 15 em 15 dias, que seria então a reunião gerencial. E número de peças e número de presenças, ou seja, programadas. Ou seja, se eu tenho 10 colaboradores num determinado setor e eu tenho 10 dias, a minha frequência é 10 vezes 10. Lembrando que aqui é indicador macro. Exemplo, se eu estou trabalhando com 5, 6 grupos, aqui eu vou colocar a produção para todos eles, o número de peças executadas de todos eles, número de hora extra de todos eles e número de faltas que ocorreram em todos os grupos. E aqui o número de presenças que eu programei de todos os grupos. Se eu tenho 200 funcionários, em 10 dias seria 2.000 presenças programadas, ok? É basicamente isso. Em se tratando de plano de ação e qualidade. Da mesma forma, eu coloco aqui o período, geralmente vai ser de 15 em 15 dias, a programação que foi feita, em se tratando de produção, a programação que foi executada, a quantidade de peças que foram descartadas, ou seja, aquelas que eu não consigo, de forma alguma, utilizar elas ou vender pelo preço que deveria ser o preço ideal, digamos assim. E aqui do lado eu tenho o número de planos de ações que foram programadas durante aquele período. Nesse exemplo hipotético, 10. Números que foram executados, 4. Então é basicamente isso. Eu vou estar enviando isso daqui também para a direção da empresa, ou seja, para o Fabiano, que é os indicadores macro. Qualquer dúvida, por favor, me acione. Até mais. Abraço.